Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. É dito assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O Senhor tem proposto os nossos corações, levado os nossos corações a estudarmos esta primeira carta de Timóteo, né? Há muita discussão, né, aí no meio dos estudiosos, se esta carta teria sido escrita por Paulo ou não, se ela é contemporânea de Paulo ou não. Mas, assim, irmãos, esse tipo de discussão, na verdade, não é relevante. O que é relevante é compreendermos que 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito são cartas pastorais. E a carta de 1 Timóteo, especificamente, nesses versos que nós lemos, é colocado como se fosse o coração da carta. O ponto fundamental da carta está em 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15. E por que isso, irmãos? Porque aqui, como uma carta pastoral que há um cuidado do Espírito na instrução de como se deve proceder na casa de Deus. Então é interessante que o verso 14 diz: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Porém, para que, se eu tardar, esse para que é uma finalidade. Então ele está escrevendo, instruindo, com um objetivo, com uma finalidade. E qual é a finalidade? Instruir de como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, nós temos que olhar para esse texto com muita reverência, porque nós achamos muitas vezes, e às vezes é a maneira com que somos evangelizados, a maneira com que nós nos aproximamos do Senhor, aquela experiência inicial, de que, assim, Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos quer bem, e é um Deus que fez de tudo para nos salvar. Então vai nos dando aquela sensação de que Deus fez um ótimo negócio nos convertendo para Ele. E na verdade esse mesmo Deus de amor, de fato Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus também de ordem. A palavra de Deus realmente diz assim, irmãos, por exemplo: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. Que palavra bela para nós, como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Entretanto, esta mesma palavra, que é proveniente do Espírito de Deus, também nos traz a seguinte realidade: sem santificação, ninguém verá o Senhor. O nosso Deus é fogo consumidor. Então, como se deve proceder na casa de Deus? Nós não temos liberdade, embora sejamos filhos, de proceder de qualquer maneira na casa de Deus. Então esse é o ponto fundamental das epístolas, das cartas pastorais, que o Espírito de Deus, através de Paulo, escreveu para nos ensinar como nós devemos nos portar diante do nosso Senhor na sua casa. Antes de nós então entrarmos no estudo específico de Timóteo, acho que poderíamos olhar alguns textos que falam sobre a casa de Deus hoje e meditarmos um pouco sobre eles. A primeira vez, irmãos, o primeiro registro dessa palavra, desta frase, a casa de Deus, está contida em Gênesis. Então nós podemos ir em Gênesis capítulo 28 e vamos ver aqui o contexto. Gênesis 28, a partir do versículo 10.
Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Perdão. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, pelo texto que nós lemos aqui, alguns pontos merecem uma consideração, irmãos. Aqui é dito que Jacó, enquanto então ele adormeceu, ele teve essa visão de uma escada posta, né? E os anjos subiam e desciam. E nessa visão estava também o Senhor. Então ele conclui que aquele lugar onde estava o Senhor, que ligava os céus à terra, era a casa de Deus. E vejam a palavra aí: quão temível é este lugar. Devemos olhar esta palavra quão temível, essa expressão temível, mais no sentido de reverência. Reverência. O Senhor está aqui, esta é a sua casa, Ele habita aqui. Então nós temos reverência. Então, aqui é a primeira menção na palavra, de maneira expressa, sobre a expressão a casa de Deus, que é aquela mesma que nós vimos em 1 Timóteo. Vamos só nos recordar, né? Para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus, né? Qual é o procedimento na casa de Deus? Quão temível, nós devemos ter reverência na casa de Deus, porque ela é a habitação do Senhor. Então, o primeiro ponto está aqui. Irmãos, interessante que essa expressão, essa visão que Jacó teve, que está bem ali no verso 12, que diz assim: eis aposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa mesma expressão nós localizamos ela em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, verso 51. Vamos lá olhar. Evangelho de João capítulo 1, verso 51. Sabe, irmãos, é como se o Senhor, pelo seu Espírito, tivesse entregue em visão para Jacó algo que se concretizaria muitos anos depois. Jacó teve a possibilidade, então, de ter a visão e viver por aquela visão, por algo que seria concretizado posteriormente. E veja aí no capítulo 1, verso 51, o que é dito. Vamos a partir do verso 50. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou:
em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Estão vendo? A mesma visão que Jacó teve, de uma escada, os anjos subiam e desciam por aquela escada que ligava a terra aos céus. Agora aqui, o Senhor Jesus, como se ele estivesse revelando a nós que aquela visão se referia a ele próprio. Vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo, não por uma escada agora, mas sobre o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus. Então a gente vai começando a construir o que o Senhor nos quer revelar. Se lá Jacó concluiu, esta verdadeiramente é a casa de Deus, e agora esta visão se concretiza em Cristo, quem é a casa de Deus, senão o próprio Filho de Deus? O Verbo era Deus, está escrito aqui em João capítulo 1. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre os homens. Deus assumiu uma forma de homem e andou e habitou entre os homens. Então Cristo, o Filho, Jesus, 100% Deus e 100% homem, é o quê? A habitação de Deus entre os homens. Esse é o nosso Senhor. Deus fez a habitação quando o Senhor encarnou, né? E o mais precioso é nós pensarmos, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, um pouquinho mais aqui adiante, os irmãos podem me acompanhar, no capítulo 2 do Evangelho de João, ele deixa ainda muito mais claro essa condição dele de casa espiritual de Deus. Veja aí, no capítulo 2, a partir do verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Então aqui você vê a expressão templo. Esse templo era aquela construção de pedra lá em Jerusalém, que inicialmente foi edificada por Salomão. Davi preparou todos os materiais, mas Deus disse que Salomão é quem edificaria o templo. Esse templo foi posteriormente destruído, né, por Nabucodonosor, por Babilônia, e depois reedificado, como nós já estudamos, lá no período de Esdras e Neemias, né? Houve a reedificação do templo e a reedificação da cidade, dos muros da cidade. Então é esse templo aqui que nós estamos olhando para ele no verso 14, em que o nosso Senhor Jesus entrou. Aí ele diz, né, verso 14, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Até aqui nós podemos talvez pensar assim: Jesus está confirmando que aquele templo de pedra que é a casa de Deus, e não ele. Até aqui nós poderíamos pensar isso, né? Mas veja um pouco mais adiante aí a nossa leitura. Verso 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás?
Aí agora veja aqui a interpretação do Espírito de Deus por meio do apóstolo João. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Estão vendo, irmãos? Aquele templo de pedra era, na verdade, uma figura, uma tipologia bíblica acerca de Cristo. Então Cristo vai dizer o quê? Eu destruirei este santuário e em 3 dias o reedificarei. E eles duvidam. Como assim? Como assim reedificar em 3 dias? Se demorou vários anos para construir esse templo de pedra? Porque é assim que são os religiosos. Os religiosos pegam as coisas espirituais e materializam elas. Eles só conseguem ver o que está aparente. Mas nós, a igreja de Deus, andamos por fé e não por vista. Então, o Espírito de Deus fala a João. Ele estava se referindo ao santuário que é o seu próprio corpo, né? Vamos avançar um pouquinho aqui na nossa leitura. Verso 22. Olha aí que interessante. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Destruir foi quando ele se entregou na cruz para ser rasgado por nossos pecados. E em 3 dias o reedificarei, quando ele então ressuscitou. Então, quando os discípulos viram a crucificação, morte do Senhor, seu sepultamento e ao 3º dia ele sendo ressurreto, qual foi a primeira coisa que veio à mente deles? Aquilo que o Senhor havia dito acerca da casa de Deus. Eu quero colocar mais um ponto aqui acerca da casa de Deus, porque lá em 1 Timóteo, qual é o nosso texto? Para que saibais como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, o que o Senhor Jesus adverte aqui? Não façais, verso 16, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O que levou o Senhor Jesus à ira, que o levou a virar aquelas mesas, expulsar aquelas pessoas, porque eles estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócios. Irmãos, hoje em dia, para a tragédia do povo de Deus, nós temos transformado a casa de Deus em casa de negociação, casa de negócios. Dá 10 para Deus que Ele te devolve 30. Jejua tanto tempo que Deus vai te abençoar ali. Faz tal promessa, faz tal sacrifício que Deus vai te compensar aqui. O que é isso? Negócio. Um negócio, não é isso? Eu quero comprar a moto do irmão Moisés. Eu faço uma coisa por ele, que é dar o dinheiro, e ele faz outra coisa por mim, que é me entregar o veículo. Isso é negócio. Com respeito às coisas espirituais, com respeito ao assunto casa de Deus, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Não vamos fazer, irmãos. Vamos parar de fazer barganha com Deus por qualquer coisa. Nós estamos procedendo de forma inadequada na presença do Senhor, na sua casa. E algumas denominações ainda vendem o óleo ungido. É óleo, é toalha, é água de não sei da onde, é terra, é sal, né? Tudo isso é o que, irmãos? Não façais da casa de meu pai casa de negócio, né? Mas deixa só uma pergunta com relação ao nosso corpo também. Porque eu tenho que, se o meu corpo é um templo do Senhor, eu tenho que cuidar dele, ver como que eu estou, vou usar aqui a palavra, não sei se é adequada, como que eu estou usando, o que eu estou fazendo do meu corpo para mim estar para essa morada. Ou eu estou, vamos dizer, estou me prostituindo, estou bebendo, estou degradando o meu corpo, sendo que é a morada do Senhor. Também pode ver nesse sentido ou não tem nada a ver?
Não, a gente vai chegar nesse ponto, porque nós só podemos ser habitação de Deus, porque nós somos habitados pela casa de Deus, que é o próprio Cristo. Cristo é a casa. Eu me recordo das passagens da Escritura, em que o Senhor Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, por João Batista. João Batista ainda diz, né? Eu não sou digno, né? Mas o Senhor fala, importa que façamos o batismo e tal. Mas é interessante que após o Senhor Jesus ser batizado no rio, abre-se os céus e vem uma voz que diz o quê? Eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus nunca pôde dizer isso para nenhum homem, né? Então é nesse filho que eu encontrei o meu descanso. É nesse filho que eu encontrei o meu repouso. Zaqueu, a gente passa o dia inteiro na rua trabalhando. O que a gente mais pensa? Eu não vejo a hora de chegar na minha casa para descansar. É na minha casa que eu encontro o meu descanso. Eu estava viajando, irmãos. Muito bom viajar, né? Você vai viajar, se distrai. Mas olha, vai chegando os dias, você vai sentindo uma saudade da sua casa, né? Porque a nossa casa, na nossa concepção, é o lugar onde nós podemos descansar, nos alegrar, repousar, né? Então, em Cristo que Deus encontrou todo o seu descanso. Por isso, Cristo é a sua casa. Agora, a irmã Fátima avançou com um ponto que nós iríamos tratar, mas podemos já arrematar aqui. Obviamente, irmãos, com o sacrifício que o Senhor Jesus consumou por nós, em nosso favor, Ele pôde oportunizar este privilégio de nós sermos a habitação dEle. E por isso nós somos agora, vamos pegar lá o texto de Timóteo que nós lemos, para que saibais como proceder na casa de Deus, que é a sua igreja. Por isso que nós somos casa de Deus, casa espiritual de Deus, porque todos nós somos a habitação de Deus em Cristo Jesus. Você nunca pode tirar as etapas, irmãos. Eu sou a habitação de Deus. Por quê? Porque Cristo habita em mim, o Pai habita em Cristo. Vamos pegar um texto aqui perto, Evangelho de João, capítulo 17. Por isso, irmãos, o nosso Senhor disse: eu sou o caminho. Não há um outro caminho. Buda foi uma excelente pessoa. Confúcio, excelente pessoa. Maomé, né? E assim por diante. Mas nenhum deles é o caminho. Nenhum deles é a habitação de Deus. Só Cristo e aqueles que receberam Cristo como o caminho, o único caminho, é que podem ser considerados a habitação de Deus. Então aqui no capítulo 17 é considerada, né, a oração sacerdotal do nosso Senhor. Se a gente avança aqui a partir do verso, me deixa eu ver aqui, verso 24, podemos ler o verso 20, a partir do verso 20, vamos do verso 20. Não rogo somente por estes é relativo aos discípulos do tempo que o Senhor estava na terra, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então o Senhor estava intercedendo por todos nós, né? E Ele estava rogando algo ao Pai por todos nós, né? E o que é? A fim, verso 21, de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Está vendo? Deus habitava em Cristo, habita em Cristo. Aí o Senhor Jesus vai rogar, vai pedir algo ao Pai. E o que Ele pede? Pai, assim como o Senhor é um comigo, eles também sejam aperfeiçoados nessa unidade, para que todos sejam um, né? Então vamos de novo à leitura do verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos,
Aí veja aqui, ó, irmãos. Eu neles, tá vendo? Jesus habitando em nós. E tu em mim. Sabe o que significa isso, irmãos? Um encontro. Eu neles. O Jesus está aqui no meio. Eu neles. Os homens vindo aqui, ó. E tu em mim. Então em Cristo nós encontramos o Pai. É por isso que lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, é dito assim, que por intermédio da sua cruz ele promoveu a paz, né? E nos aproximou de Deus. Jesus é o exato ponto de encontro entre os homens e Deus. A casa de Deus. A palavra não diz que nós vamos habitar com Deus? Na casa de Deus, no seu Filho. Ele nos constituiu morada para Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui no verso 14, que também temos informação importante da palavra. A partir do verso 1 mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha aí o assunto de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então veja, o Senhor está dizendo, a casa do meu pai, há lugar para vocês. Eu vou preparar para vocês lugar. Por quê, irmãos? Porque ele se entregaria naquela cruz, ele morreria, ele tomaria sobre si todo o castigo que era destinado a nós. A morte que era destinada a nós, o Senhor assumiu para ele. Mas é verdade o que a palavra diz, que nós estávamos sobre ele, nós estávamos nele, naquela obra. Então ele está ali fazendo o quê? Preparando lugar. Então o Senhor desce a morte não o pode reter, porque nele não havia pecado nenhum. Depois de 3 dias ele ressuscita. E o que a palavra fala sobre isso? Que quando ele ressuscitou, ele nos deu novidade de vida, preparando lugar para nós. Irmãos, quando então aqui diz que há muitas moradas na casa do meu pai, que eu vou preparar os lugares, a gente pode ir um pouquinho mais à frente aqui, que o próprio Senhor vai dar uma resposta interessante acerca dessa habitação. Me deixe ver o verso. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E olha aí, ó. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E olha aqui, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o Senhor é a morada do Pai. Mas quando nós cremos no Senhor, Ele, que é a morada com o Pai, vem e faz o quê? Morada em nós. Então por isso que nós também somos a casa de Deus. Agora, irmãos, é interessante porque isso é uma linha que a gente vai estudando e ela vai ficando cada vez mais assim, nos dando cada vez mais uma sensação de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a palavra nos traz, se eu sou morada de Deus, eu devo saber como proceder na sua casa. Por isso que há tanta exortação para os filhos de Deus. Eu vou citar uma aqui. A palavra diz assim, que nós devemos andar de modo digno da vocação para a qual nós somos chamados. Como filhos da luz. Então não é assim, irmãos, o oba, sabe? O oba é o quê?
fomos salvos, Deus nos ama, Ele é tão amoroso, o papai do céu, o cara lá de cima, estamos livres do inferno, vamos viver a nossa vida. Nós devemos saber como proceder na casa de Deus. Esse é o foco do que nós vamos estudar no livro de 1 Timóteo. Eu quero, já caminhando aqui para o final, abrir mais alguns textos com os irmãos e depois fazer uma consideração final. Vamos em Atos, capítulo 7. Em Atos capítulo 7, vai falar sobre o primeiro martírio, a partir do momento que a igreja foi estabelecida na terra, o primeiro martírio, a primeira morte pelo testemunho do Senhor. E tudo aquilo que é primeiro, que faz menção primeiro, irmãos, é a primeira vez, tem muita informação para nós e estabelece princípios da palavra, né? Então, quem foi o primeiro filho de Deus que foi martirizado após a igreja ser estabelecida na terra? Estevão. Estevão não era um dos apóstolos. Estevão era um diácono. Mas, se nós olharmos o capítulo 6, nós vamos entender que esse Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Por que Deus pegou um diácono, alguém que servia mesas, porque essa era a função de Estevão, e usou ele como, então, uma testemunha, um mártir, né, da sua palavra, para mostrar para nós que não existe, irmãos, na casa de Deus, aquele seguinte pensamento muito comum hoje: quem tem a responsabilidade, quem tem que ser cheio do Espírito, é o irmão que está pregando. A gente crê em Deus também, mas está ali pregando, a pessoa tem que estar extremamente preparada por Deus e ser cheio do Espírito. É verdade, aqueles que têm o encargo da palavra têm que negar a si mesmo, seguir o Senhor, ser cheio do Espírito. Mas não só eles, ser cheio do Espírito não deveria ser uma exceção. Ser cheio do Espírito na casa de Deus é a vontade do Pai para todos os seus filhos. Por isso que Deus pegou aquele que exercia uma função aparentemente que não teria tanta relevância e usou para ser o seu primeiro mártir. E esse Estevão, então, vou repetir a última vez, era um homem cheio do Espírito Santo. Então é esse instrumento do Senhor que ele vai usar. Então, irmãos, a defesa de Estevão começa a falar, dar um testemunho. Está ali no capítulo 7, começa no capítulo 6, entra pelo capítulo 7 de Atos, e você pode perceber aí que o capítulo 7 tem 60 versículos. Você sabe, irmão, que o capítulo 7 de Atos é um resumo de toda a Bíblia? Estevão, cheio do Espírito, ou seja, o Espírito falando através de Estevão, vai contar o resumo de toda a Bíblia. Desde Abraão, ele começa lá com Abraão, falando que Abraão foi chamado, e ele passa pelos patriarcas, ele passa por Moisés, ele vai para os profetas, e ele vai atravessando toda a palavra de Deus, com uma finalidade, sabe qual que é? Vamos ler aí? Vamos ler a partir do verso 46. Este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Este está se referindo a Davi, tá? Verso 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Está vendo o tema aí? Estevão atravessa toda a Bíblia cheio do Espírito, para quê? Para falar sobre o tema morada, casa de Deus. Isto é ou não é algo, irmãos, que é de suma importância na palavra? Lembre-se, o primeiro martírio
Foi por causa desse tema, a casa de Deus. Então, prosseguindo aí, verso 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, o primeiro ponto aqui para nós: não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas. Esse prédio aqui foi feito por mãos humanas? Então você pode chamar isso aqui de igreja? Você percebe isso? Todo mundo hoje tem esse hábito. Eu vou para a igreja, eu volto da igreja, vamos construir uma igreja. Só que o problema, irmãos, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele mesmo proveu para si uma casa. Ele é quem fez, né? Continuando, verso 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Nós já temos a resposta, né, irmãos? O único lugar de repouso do Senhor é no seu próprio Filho. Nós não podemos, com a nossa engenhosidade, com a nossa boa intenção, fazer casa para Deus. Que casa me edificareis? O único que pode edificar casa para Deus já foi respondido na Bíblia. O Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o único que pode edificar é o próprio Senhor. É o Senhor que edifica. Olha, mas veja o que nós fizemos aqui. Olha o nosso trabalho. Olha o nosso comprometimento com as questões sociais. Olha o nosso... Irmãos, que casa me edificareis? Pois eu edificarei a minha igreja. Toda a nossa esperança está nisto. Então é por isso que vem a carta de 1 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, Tito, como cartas pastorais para nos ensinar o quê? Como nós devemos proceder na casa de Deus. Porque tudo aquilo que fazemos por meio da carne, por meio das nossas mãos, não é recebido pelo Senhor, pela nossa capacidade natural. E eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Hoje em dia está cheio de música bonita dentro das reuniões da igreja. Músicas que arrepiam o cabelo do braço, o pelo do braço, de tão bonito. Mexe com a nossa alma, mas a letra é mortal. Cheio de veneno, de morte, porque são mentiras que estão sendo contadas. E o povo de Deus, levado pelo seu natural, permite que essas coisas estejam no meio da casa de Deus, da sua igreja, cantando mentiras, cantando muitas vezes coisas que são afrontas à verdade de Deus. Aqui no nosso meio, há um tempo atrás, tiveram irmãos de fora, e os irmãos se aproximaram de nós falando: irmãos, vocês têm muitos cânticos que são como é que é? Deixa eu ver a palavra que ele falou. Que tem o homem como o centro e não Deus. Foi, mas como, irmãos? Cada vez que a minha fé é provada, eu vou passar pelo vale, eu vou vencer, Deus está comigo, está vendo? O homem que é o centro, não Deus. Nas coisas que nós cantamos, eu vou fazer, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir, eu serei a bênção, eu vou trazer a nação aos pés do Senhor, e eu. Está falando sobre o quê? O homem é o ator principal dos cânticos, não é verdade? Né? Então, é antropocêntrica a palavra, até a palavra é feia. O homem sendo o centro de todas as coisas. Mas a música é tão bonita, irmãos, a gente não está nem preocupado com a letra. Isso quando a gente está cantando, aí tem que prestar atenção no que você está cantando. O Senhor... com medo, tem que saber onde é que põe. Não é que a palavra diz? A palavra diz, Espírito, mas eu também vou orar com entendimento.
Eu vou cantar no Espírito, mas também eu vou cantar com entendimento. Olha o que você está falando. E a gente nem percebe essas coisas. Então, eu dei um exemplo, mas isso acontece, irmãos, em todas as áreas do serviço, de como se deve proceder. Por isso que, por exemplo, o Espírito de Deus, na carta de 1 Tito, ele começa exortando sobre o quê? A palavra. Ele começa dizendo assim: não se perca em discussões sobre genealogias que mais produzem dissensão do que edificação. Conserva a sã doutrina. Tá vendo, irmãos? A palavra, porque o povo tem se perdido no meio dessas coisas. E tem encontrado o quê? Destruição, porque não tem sabido como proceder na casa de Deus. Então eu vou encerrar aqui esta introdução apenas fazendo aquela primeira consideração. Irmãos, imaginem as nossas casas, imaginem os filhos, as crianças. A criança também faz parte daquela família, não faz? Ela também é a dona daquela casa, mas ela pode fazer o que ela quiser naquela casa? Já pensou se a criança pudesse fazer o que quisesse dentro da casa? Ele é herdeiro, ele é filho, ele faz parte da família, ele desfruta de tudo que a casa pode oferecer para ele, está à disposição dele, mas fazer o que ele quiser, não. A mesma coisa somos nós para com Deus, somos filhos, somos herdeiros em Cristo, desfrutamos de todas as bênçãos da casa de Deus, mas nós não podemos fazer o que quisermos na casa de Deus, para que saibais como proceder na casa de Deus, que é a igreja, a coluna e o baluarte da verdade. Esse é o ponto fundamental da carta de 1 Timóteo que nós vamos estudar. Amém?